No vídeo de hoje eu vou te falar sobre os signos que estão sendo presenteados por Plutão. Meu nome é Raquel das Flores. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixa aí a sua inscrição, a sua chuva de likes e o seu comentário. Logo depois do carnaval, a gente já vai fazer sorteios entre as pessoas que estão aqui, mas precisa ser seguidor e precisa estar deixando aqui comentários, engajando aqui junto comigo, nessa comunidade linda que está se formando, para participar desse sorteio e concorrer a uma vaga, uma bolsa de estudos nos cursos de fitoenergética, fitoterapia, astrologia. Nossa, vai vir muita coisa bacana esse ano e também nos atendimentos comigo, tá? Então, vou te falar sobre os signos que vão ser presenteados, digamos assim, por Plutão. Eu sei que muita gente tem medo de Plutão. E ele tem essa fama, ninguém pode tirar dele, porque ele é o senhor da morte e o senhor da vida. Então, nós temos medo da morte, concorda? Nós temos medo daquilo que vai finalizar. A gente muitas vezes não consegue enxergar que existe uma bonança depois da tempestade. A gente fica muito fixo com o pensamento na tempestade, na dificuldade, na falta, no fim. Né, até na carta do baralho a gente vê o caixão, né, o Plutão seria relacionado à carta do caixão, né, no baralho cigano, no Lenormand. Por quê? Porque ele está falando desse processo de finalizar, de colocar, enfim, determinadas situações, né? Então, Plutão ele é um planeta de grande transformação. Ele é um planeta que fala de uma reviravolta, daquilo que se chega ao fim para que se ressurja uma vida nova, um renascimento da Fênix, digamos assim. Então, ele fala também dessa questão da crise, ele fala dessa questão do fim, ele fala dessa questão do término, e por isso ele é muito temido e com razão, mas ele também fala do renascimento. E o que é esse renascimento? É o ressurgimento após as crises, é o renascimento após um momento de dificuldade. Tá? Então, os astrólogos mais antigos, mais velhos, eles chamavam dos presentes de Plutão, né? Dos recompensados de Plutão, né? Os presenteados de Plutão. E o que isso quer dizer? Né? Plutão, ele então fala da crise, mas ele também fala de fortunas, ele também fala de herança, ele também fala de recompensa, ele também fala de sorte, que eu entendo como um merecimento cósmico universal, tá? Eu entendo a sorte como um merecimento que você fez de ações retrógradas, tá? E aqui ele marca grandes transformações de um período de saída também da escassez. Então a gente tem que olhar, passar a olhar com uma percepção mais positiva para Plutão, porque ele também traz muitos benefícios. Quando a gente vai fazer a análise do nosso mapa natal e da nossa revolução solar, dos nossos trânsitos e direções, a gente tem que sempre observar a área onde está Plutão. Porque essa transformação, a gente tem que superar esse medo da finalização e se abrir para o novo, se abrir para o recebimento, porque aqui está falando muito sobre questões financeiras, tá? As grandes fortunas, o milionário, o recebimento de altos valores, né? As heranças, elas estão aqui aonde Plutão presenteia e abençoa, tá? Então a gente vê que a gente não tem somente Júpiter como grande abençoador. A gente tem também o Plutão dentro da superação das crises, tá? Então, Plutão, ele está terminando a sua passagem pelo signo de Capricórnio e ele está se preparando para o ingresso em Aquário, tá? E nesse câmbio, nessa mudança de signos, né, na entrada de novos signos, a gente vê que Plutão, então, presenteia com fortuna, com presentes, com ares novos, novidades, alguns signos específicos, tá? Que lidaram com crises de 2008 até 2023, tá? Então, signos que passaram por muitos desafios durante esse período e agora vem a bonança, tá? Então, a gente vai ter 4 signos que recebem Plutão nas suas casas angulares, tá? E
né, que receberam, na verdade, Plutão nas suas casas angulares desde 2008 e agora está sendo modificado com o ingresso de Plutão em Aquário, tá? Então, só que eu preciso te lembrar que aqui a análise, ela é mais certeira e feita para a questão dos ascendentes, tá? Quando a gente observa os ciclos planetários, a gente tem que observar aonde a gente tem o nosso ascendente, tá bom? É claro que aonde a gente tem o nosso Sol, que é o nosso signo mesmo, né? E aonde a gente tem a nossa Lua, também vai ser beneficiado. Então, por acaso, se você tiver o signo mesmo, o Sol, né? E também a sua Lua, que fala das suas emoções, do seu sentir e também de algumas questões financeiras, também vai ser impactado, só que em menor grau do que o seu ascendente. Então, saiba aonde você tem o seu ascendente e vamos torcer para que você seja um desses signos aí, sorteados, né, digamos assim, presenteados por Plutão. Então, rufem os tambores, vamos lá. Primeiro ascendente que a gente tem, né, é o ascendente em Áries. Então, Áries, desde 2008, né, ele vem passando por algumas dificuldades, por alguns desafios na questão do trabalho, na questão do profissional. Então, isso pode ter sido trazido, inclusive, por mais companhias no trabalho, sócios puxando o tapete, querendo prejudicar, situações difíceis, situações até mesmo de perda de emprego, de desemprego, situações de escassez, de alguma dificuldade, ou então se está empregado, mas não se ganha muito bem, ou então se está empregado, mas não se consegue uma promoção, fica uma coisa um pouco, um sentimento de estar patinando, nadando contra a maré, né? E a gente vê algumas crises, algumas dificuldades que se traduzem, né, nessas dificuldades no setor do trabalho, né, da carreira, da vida profissional. E agora, com a mudança de Plutão, com o ingresso de Plutão em Aquário, quem tem o ascendente, né, em Áries vai receber toda essa bonança. Então, depois da dificuldade, depois da tempestade que veio entre 2008 a 2023, a gente finalmente recebe a bonança. Então, depois da tempestade, vem o quê? Vem a bonança e chegou finalmente para você que tem o ascendente em Áries, essa bonança. Então, essa bonança ela vai ser traduzida, né, em promoção, né, na chegada de um trabalho com propósito, de um trabalho realizador, de novos parceiros comerciais, de pessoas ali te ajudando a exercer o seu trabalho com qualidade, com autonomia. Pode ser um empreendedorismo dentro de alguma área que te traga felicidade, que te traga satisfação e, claro, um retorno financeiro. Então, quem está aqui com ascendente em Áries vai ter sim um grande retorno financeiro a partir do ingresso de Plutão em Aquário, tá? O outro signo é o ascendente em Câncer. Então, Câncer pode ter sentido, desde 2028, uma grande dificuldade, uma transição de crise durante essa passagem, né, de Plutão em Capricórnio, no setor dos relacionamentos, né? Muitos relacionamentos podem ter chegado ao fim, muitas dificuldades, às vezes relações que não eram favorecidas, relacionamentos abusivos, relacionamentos que não traziam um benefício, relações tumultuadas, relações com um certo desgaste, né, onde até pode ter tido o amor, mas ele não se desenvolvia na prática, né, era como se tivesse algo ali emperrando um pouco esse signo, né. Então, em 2024, a gente vai ver um fortalecimento no amor, relações mais sadias, relações mais favoráveis, né? Se você está solteiro em 2024, é muito favorável, é muito positivo que surja uma relação estruturada para você, uma relação saudável, né? É possível também que a pessoa com que você se relaciona ou que você venha a se relacionar, ela contribua, inclusive financeiramente,
com a tua estabilidade. Então, que ela traga também uma dose, um quê de estabilidade financeira para você, né? Que ela traga um favorecimento financeiro para a sua vida, tá? Que ela te auxilie, ou até mesmo ao recebimento de heranças de pessoas próximas, tá bom? O outro ascendente, o outro signo seria em Libra, tá? Nos últimos anos, quem tem um ascendente em Libra, né, sentiu uma certa dificuldade, um certo desafio no quesito casa, né, no quesito vida familiar, né, nos assuntos familiares. Então podem ter tido brigas, podem ter tido afastamentos, pode ter tido inclusive a passagem, um afastamento de pessoas próximas, né, brigas no sentido de desentendimentos, né. Então podem ter perdido casas, podem ter perdido imóveis, podem ter perdido carros, objetos assim dentro de imóveis, né. Podem ter levado uma grande desvantagem em algumas negociações, especialmente relacionadas aqui ao lar, né, à casa. Pode ter tido luto, né, o desencarne de algum ente, de algum familiar, ou então notícias de doenças entre a família, né, entre familiares ou amigos muito próximos. Então, depois da tempestade, vem finalmente a bonança aqui para quem tem um ascendente em Libra. Lembrando que quem tem o Sol, que é o signo, e também a Lua, vai sentir isso, mas num grau menor, tá? E a família, então, a partir do ingresso de Plutão em Aquário, vai passar a ser um assunto positivo, né? Finalmente, a gente vê um restabelecimento, ou um aprender a lidar. Não necessariamente vai ser aquilo de, se teve um afastamento, se teve uma briga, voltar ao status anterior, né, ao status quo. Não, às vezes é uma nova forma de lidar com aquela relação, né? Então a família passa a ser um assunto que traz alegria, contentamento, tá? E também é um bom momento para aquisição de imóveis. Então, se você pensa em adquirir algum imóvel, vender algum imóvel, é um momento muito favorável, tá? E o último rufem os tambores, o ascendente em Capricórnio. Os capricas finalmente receberam, né, desde 2008 a 2023, uma certa dureza na construção do seu eu, né? Um excesso de críticas, pode ter tido até mesmo algumas crises existenciais, algumas crises no sentido do que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, de onde venho, né? É uma certa insatisfação até mesmo com a sua vida, né, com o momento de vida atual e com a sua vida realmente. Então, a saúde física e a saúde mental ficou um pouco abalada, tá? Depressão, medos, rancores, explosões de energia, de comportamento, né? Explosão de emoções, tá? E agora, os presentes de Plutão, né? As recompensas, os presentes de Plutão são na área da saúde mental, são na área da saúde física, são na área da construção do seu eu, né? E eu sei que Caprica gosta muito de trabalho, gosta muito de fazer a renda, de fazer a sua autonomia e, inclusive, essa construção do seu eu, né? A chegada, por exemplo, de novas ideias, de mentores que vão ali te ajudar, te trazer um presente. Lembra que Plutão ele recebe herança de terceiros, ajuda de terceiros, principalmente relacionadas a dinheiro, a fortunas. Então pode ser que venha uma promoção, pode ser que venha alguém. Aqui eu sinto muito no sentido de alguém te trazendo um conhecimento que reformule o seu eu e que te permita atrair mais dinheiro. Eu sinto aqui para Capricorniano nesse sentido. E para Ariano, quem tem ascendente em Áries, no outro sentido de promoção, do dinheiro vindo em forma de trabalho, tá? Aqui eu sinto mais alguém trazendo alguma informação que vai gerar uma mudança interna,
que vai fazer, que é positiva e vai fazer você captar mais financeiramente falando, tá? Então, receba, né, todos esses benefícios, receba esses benefícios na área da saúde física, mental e também na chegada de mentores e chegada de pessoas que vão ali te auxiliar na obtenção das suas grandes fortunas. Então, esses são os 4 signos presenteados aqui por Plutão. Eu me despeço e até o próximo vídeo.